Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com a advogada Railana Santana Faraco, e a gente vai falar de um assunto que a gente já conversou algumas vezes aqui no programa Trabalhador em Foco, mas que a gente sempre precisa falar, porque você precisa estar de olho nessa temática, que é o assédio moral. Oi, Railana, seja muito bem-vinda novamente ao programa Trabalhador em Foco. Oi, Carla, eu que agradeço a oportunidade, isso que você falou é muito relevante. Acho que é muito importante a gente pontuar e sempre deixar claro o que é o assédio moral, para que as pessoas venham a buscar seus direitos, porque, de fato, o assédio moral ele traz consequências horríveis ao trabalhador. Exato, então vamos começar pelo básico. Explica para a gente esse termo que parece tão difícil de compreensão, mas que não precisa ser. O que é o assédio moral? Então, o assédio moral, ele é a exposição em situações humilhantes ou vexatórias no ambiente de trabalho. Só que é importante pontuar que essa situação, ela deve ser de forma prolongada e repetida, ou seja, uma mera pontuação, um mero chamamento de atenção de um funcionário, ele não configura o assédio moral. O assédio moral, ele é de fato uma perseguição ao trabalhador. Certo. Quando é que essa nomenclatura foi criada e quando é que no direito, na legislação, a gente começou a entender o assédio moral como um crime? Então, o assédio moral, na verdade, ele é muito mal compreendido ainda nos dias de hoje. Até por ser difícil essa configuração, até por ser difícil você conseguir demonstrar em testemunhas, pessoas quererem testemunhar através do assédio moral. Então, ainda na Justiça do Trabalho, é um tema que pouco se debate, mas essa nomenclatura ela já existe desde 84, ela foi descoberta lá por um radical, né, da Alemanha, onde ele observou que os trabalhadores eles não rendiam diante de uma perseguição do seu hierárquico, ou seja, do seu chefe, do trabalhador que comandava determinadas equipes. Então, ele passou a estudar esse tema e entender que esse assédio moral, ele perseguia não só o trabalhador como pessoa, mas ele permitia com que o trabalhador não rendesse, trouxesse uma série de doenças, enfim, coisas oriundas do que essa perseguição, do que esse assédio moral causa ao funcionário. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante da gente pontuar e salientar para o telespectador que está assistindo a gente agora, seja pela TV Petrópolis ou por qualquer uma das plataformas digitais. A questão tem a ver com hierarquia? Sempre o assédio moral tem a ver com alguém que está hierarquicamente acima de você, profissionalmente falando? Não, esse também é um grande mito do assédio moral. Por isso que eu falo que ele é pouco compreendido e as pessoas, às vezes, não sabem quando elas estão sofrendo assédio moral. O assédio moral ele pode ser sofrido de trabalhador para trabalhador, de posição hierárquica para subordinado e, inclusive, de subordinado para uma posição hierárquica, ou seja, o subordinado sabe alguma coisa, viu alguma coisa daquele chefe e começa a ameaçar o chefe, para que ele tenha determinados benefícios em prol daquela descoberta ou daquele assédio. Certo. Então, na verdade, esse é um paradigma que você quebra até para mim. A gente já falou algumas vezes aqui do Trabalhador em Foco sobre o assédio moral e a gente sempre fica muito focado nessa questão da hierarquia, ou seja, do chefe que não autoriza uma folga, ou então que humilha verbalmente alguém em detrimento do outro, ou então que privilegia um sempre em detrimento dos outros. Questão, por exemplo, como a questão da melhoria de cargos e salários. Tem uma pessoa que executa as mesmas atividades, mas ela sempre continua ali, naquele mesmo cargo, naquela mesma cadeira, e não cresce profissionalmente, porque existe uma marcação, existe um posicionamento equivocado. Mas que interessante a gente falar que o contrário também pode acontecer. Se você sabe um podre do seu chefe e você usa o podre do seu chefe contra ele, ou então do seu gerente, isso também pode ser denotado como
assédio moral? Pode sim, é um pouco mais difícil até justamente por essa posição em que ambos ocupam, mas é totalmente cabível. E uma situação que ocorre muito são entre trabalhadores, trabalhadores do mesmo segmento, e às vezes, nesse caso, não tem nenhuma hierarquia, ambos estão na mesma posição, só que um persegue o outro de forma a sempre expor, seria um bullying exacerbado. Tá sempre chamando atenção, tá sempre fazendo chacota, tá sempre fazendo com que os amigos riam daquele colega de trabalho, e isso no ambiente de trabalho é uma coisa muito ruim, porque se a gente parar para pensar, a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então, se você não tem um ambiente saudável, se você não tem um ambiente propício a poder trabalhar de forma relaxada, de forma a você render no trabalho, isso começa a te causar uma série de outros problemas. Você sabe que você falou uma coisa agora que eu acho que vem claro, para o âmbito do trabalhador, mas para o conceito de sociedade, né? Há pouco tempo atrás eu entrevistei um filósofo aqui no programa Trabalhador em Foco e ele me disse uma coisa que me marcou não só como jornalista, nem como só apresentadora do programa Trabalhador em Foco, mas como mulher, como cidadã, como ser humano. Ele falou que por conta dessa sociedade capitalista que a gente vive, a gente teve uma inversão de valores. Você precisa ser trabalhador para então ser cidadão, e não o contrário. Por ser cidadão, você se torna trabalhador. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você agora reafirmou que a gente quase que tem mais relacionamento profissional do que a gente vive com a família. E aí eu posso ressaltar uma coisa muito estranha, utópica. A maior parte dos seus amigos, Railana, eles são ou advogados ou eles são da área de comunicação, publicidade, por conta do seu marido, que é publicitário? Essa é uma pergunta. Sim. Na verdade, 90% dos meus amigos são advogados e os outros 10% são publicitários, jornalistas, e aí o restante são pessoas em que eu conheci na escola e que não seguiram a minha carreira. Mas eu acho isso muito interessante, porque você se envolve naquele ambiente que você não consegue mais conhecer outras pessoas com outras profissões, porque você fica tão imersa naquilo. Eu fico imersa 24 horas no trabalho. Então não tem como conhecer pessoas diferentes que eu sigo. E é isso que eu sempre falo, o teu ambiente de trabalho, ele é tão importante quanto a tua casa, porque se você passa mais tempo no seu trabalho, por isso que é legal você sempre levar, eu sempre falo isso com os meus associados, com os meus funcionários, que é o seguinte: traga para cá uma caneca que você gosta, traga para cá uma foto de pessoas que te inspiram, porque você passa muito tempo aqui e às vezes você pegar nessa lembrança, você olhar para essa foto, te remete o porquê que você está aqui também. Então, assim, o nosso ambiente de trabalho ele tem que ser um lugar, não vou falar perfeito, mas ele tem que ser um lugar bom, um lugar que você levante, escove os dentes e fale, que bom, vou trabalhar hoje. Nem todo dia a gente está bem, mas assim, não pode ser oriundo do que ocorre no seu trabalho. Isso é muito interessante, porque eu sou jornalista e, por conta da minha profissão, eu conheço muita gente de muitas áreas. Afinal de contas, eu já não sei mais quantas entrevistas por semana eu faço, tanto por conta do Trabalhador em Foco, do Comunicação Livre, de todas as pautas. Mas, no final das contas, eu também orbito dentro do meu mundo. O mundo de jornalistas, o mundo de produtores culturais, e a gente vai vivendo nesse círculo. E por viver nesse círculo, é que a questão do assédio moral precisa ser tão bem entendida. Porque, como você bem disse, se a gente não consegue conviver bem nesse ambiente profissional, não só a saúde física está envolvida, como a saúde mental, como também outras questões básicas que têm a ver com a própria produtividade desse trabalhador dentro das suas atividades laborais. E aí eu volto para uma fala sua, não como advogada, mas como cidadã, que eu acho que com certeza tem relação com a pauta do nosso dia de hoje, que é a seguinte: quando eu, trabalhador, levanto e escovo os meus dentes e não tenho vontade de ir para o trabalho, isso pode denotar que existe uma característica de assédio nesse trabalho? Às vezes você não gosta de fazer aquilo. É muito importante a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, porque como dizem as pessoas, você não trabalha, você executa aquilo com maestria. Então, quando você está ali num trabalho onde você não gosta, todo o ambiente começa a se contaminar. Quando você está fazendo algo que você não gosta, é uma coisa muito ruim. Agora, se você está num ambiente onde
Você ama o que você faz, mas você não tolera mais o local porque determinada pessoa chegou, porque o seu chefe chegou, aí você pode começar a configurar e começar a entender, será que eu sofro de fato assédio moral? E aí é legal você ver essa nossa entrevista justamente para você entender se você se enquadra ou não. E a outra questão que você também falou, o ambiente de trabalho dentro do assédio moral, ele é totalmente pesado. Eu vou te trazer um exemplo aqui, que eu tenho um processo que ele ainda está em curso, mas a minha cliente, ela chegou a perder todos os fios de cabelo, todos, de tanto estresse que ela sofria dentro do ambiente de trabalho. E a perseguição era feita justamente por uma chefe, ou seja, era alguém que ela não podia nem questionar. Então, ela passou por um período de 2 anos tendo que fazer terapia, tendo que fazer readaptação e afastada do ambiente de trabalho. A gente tem aí algumas questões muito importantes para a gente discutir. A primeira delas é a questão do assédio moral propriamente dito, ou seja, essa questão do hierárquico ou não hierárquico que demanda desse trabalhador nas suas características pessoais. Outra coisa é o sofrimento. E aí, eu queria te perguntar, como juntar provas? Porque eu aprendi ao longo desses anos no programa Trabalhador em Foco, que a gente precisa, e também aprendi isso muito com você, que a gente precisa juntar provas para poder embasar um questionamento que seja, primeiro para o RH, depois num processo de conciliação, e aí, se isso não resolver, numa ação judicial. Exatamente, Carla. Questões que envolvam assédio moral, eles são discutidas na vara do trabalho, independente de você ter um dano moral ou não configurado. E essa é a grande questão, é você conseguir demonstrar o que é assédio moral e que você sofre esse tipo de assédio. Então, é muito importante que quando o assediador, quando você sofra qualquer atitude de um assediador, você não reaja, você não responda aquilo por mais difícil que seja. Tem que ficar Você, calado? de preferência, sim. Você anote data, horário, pessoas que viram aquela situação, e o legal e importante nos dias de hoje é você levar esse assediador a ele te responder via WhatsApp, via e-mail, para que você possa corroborar aquilo. Ou seja, há uma discussão ou então há uma humilhação, ele sempre está te menosprezando, ele está ali sempre te impondo em situações vexatórias, então nada mais inteligente do que você trazer esse assediador para as redes sociais, ou seja, traz ele para o teu WhatsApp, fala, poxa, por que você me chamou disso naquele dia, naquele momento, naquele horário, a fim de configurar que de fato ele fez e falou aquilo, assim como e-mails. Por quê? Porque é muito difícil, por vezes, você conseguir testemunhas que ainda estejam trabalhando na mesma empresa. Então, as pessoas elas têm muito medo da palavra testemunhar. E testemunhar é nada mais do que você falar a verdade, do que você falar o ocorrido. Mas as pessoas acreditam que elas podem ser rechaçadas por isso, podem perder o emprego, podem vir a sofrer algum tipo de sanção por vir a falar isso. Então, hoje, como a gente tem essa facilidade em Facebook, em WhatsApp, traga esse assediador ao mundo virtual, para que ele faça a prova, às vezes, sem perceber. Porque é tão prazeroso falar para quem ele assedia determinada coisa, que ele não tem filtro. Então, ele vai te chamar disso, seja via e-mail, seja via WhatsApp, e assim você vai poder denotar essa questão. E sempre que sofrer qualquer tipo de assédio moral, é importante que você leve isso ao RH da sua empresa, que a empresa ela tome ciência desse fato, seja para que ela chame atenção, seja para que ela venha conversar, seja para que ela venha propor métodos métodos eficazes ou cursos para que não haja assédio moral naquele ambiente. A partir do momento em que a empresa sabe e nada faz, ela passa a ser conivente com aquela situação. E aí, o processo propriamente dito, ele é contra o assediador ou ele é contra o assediador e a empresa? Ou ele é contra a empresa? Não, ele é contra ambos, até porque a empresa ela responde de forma subjetiva. A empresa ela responde pela conduta de seus funcionários.
Por isso a importância de você também levar isso à empresa, porque a empresa, no momento de contestação, ela pode falar, poxa, mas eu nunca fui informada desse fato, eu não sabia que isso estava acontecendo. E realmente, a empresa é uma empresa grande, uma empresa com muitos funcionários, a gente às vezes não consegue entender o que está acontecendo com cada um. Por isso a importância de você fazer prova, levar isso ao RH da empresa, levar o responsável, levar o gerente, e aí sim, o processo ele é feito contra ambos. E aí a empresa, infelizmente, às vezes, por não promover políticas de segurança, políticas de um bom ambiente de trabalho, ela responde subjetivamente por aquilo. Quando eu junto essas provas e decido que eu vou entrar com o processo, como é o caso da sua cliente, que o processo está em andamento, o que pode ocorrer com esse trabalhador? Primeira coisa, ele pode ser demitido porque ele entrou com o processo? Se ele for demitido sem uma justa causa ou sem uma motivação explícita, mas por quê? Acionou a justiça por conta de um assédio moral, quais são os direitos que ele tem nesse contexto? Então, nesses casos, o que eu sempre falo é: nunca peça demissão antes de procurar um profissional, antes de procurar e ser orientado por um advogado. Geralmente, o trabalhador ele chega num ponto onde ele não quer mais ficar na empresa, ele não aguenta mais a situação, ele não aguenta mais permanecer ali, levantar todos os dias. Tá cortado? Não, tá esgotado. Exatamente, está esgotado. E aí, o que acontece? Por vezes, a gente entra com uma rescisão indireta, ou seja, o trabalhador, ele demonstra que ele não tem mais interesse em trabalhar naquele lugar, e para que não sejam os descontos efetivados como se ele tivesse pedindo as contas, a gente entra com uma rescisão indireta por motivos cabíveis, ou seja, a gente vai analisar toda a situação, tudo aquilo que ele passa e pede a rescisão com base naquilo. Além dos danos morais, tem pessoas que começam a fazer uso de medicamentos, tem pessoas que começam a fazer tratamento, porque o assédio moral, as pessoas acham que é eu falar, você é gordinho, você é negro, você é isso. Não, o assédio moral, ele chega a um ponto onde você começa a se reavaliar. Reavaliar como pessoa, reavaliar como funcionário, reavaliar como cidadão. São tantas vezes que você escuta a mesma palavra, a mesma frase, a mesma coisa, que você começa a falar, será que realmente eu sou isso? Será que realmente eu sou tão incompetente? Será que eu não sirvo para nada? Isso pode trazer um grau de estresse absurdo, isso pode trazer depressão, isso pode trazer vários quadros. Tem quadros, inclusive, de hipertensão. Então, assim, tudo isso em decorrência de um assédio moral. Então, isso tudo é analisado por um profissional que entra com o processo antes que o funcionário venha a se demitir. Perfeito. A gente falou sobre a questão das testemunhas e que elas são muito importantes num caso desse. Se eu, por exemplo, aceito ser testemunha de um colega profissional por conta de uma questão de assédio moral e, indevidamente ou logo após eu testemunhar, eu sou demitida sem causa definida, eu posso entrar com um processo alegando que eu fui demitida enquanto trabalhadora por ter testemunhado a favor de um colega? Isso é uma questão viável? Isso é uma questão viável desde que você consiga comprovar, porque a justiça nada mais é do que isso. Você tem causa de pedir. Desde que você comprove aquilo, você leva. Você quer uma reinserção de novo nos quadros de funcionário da empresa. Por quê? Porque você foi ser testemunha, diante disso você foi demitida. Se você conseguir fazer esse linkame, se você conseguir fazer esse link de que fui demitida após ser testemunha e meu testemunho foi definitivo para o ganho daquela causa. Aí sim, você pode vir a tentar uma ação desde que você consiga comprovar isso. Perfeito. Agora, dando continuidade, o que um trabalhador que entra com uma ação de assédio moral pode ganhar? O que é isso? Existe, além de um processo, existem questões práticas? A empresa perde algum selo? Esse trabalhador, ele é o assediador, ele vai ser punido de que forma? Como é que o nosso telespectador em casa entende que, assim, fui assediado, estou me sentindo mal,
e eu preciso que que as pessoas sejam punidas, né? Que elas sejam punida é uma palavra tão pesada, né? Mas legalmente é um pouco disso, né? Tem uma punição, tem um pagamento de uma multa. Como é que funciona isso na prática? Então, a gente não pode ter a garantia de que o assediador ele vai ser demitido, ele vai ser afastado, ele vai ser punido criminalmente por isso, a não ser que ele adentre a esfera criminal. Mas o que a gente pode garantir é a questão da responsabilização, ou seja, o trabalhador ele ganha a título de dano moral por tudo aquilo que ele sofreu. E a título de dano material, se ele vier ter tido algum gasto com medicamentos, com consultas, em decorrência desse assédio moral sofrido. Então, aí já são 2 danos, dano moral e dano material. Quem paga isso? Teoricamente, quem paga isso é o assediador. Então, isso já é uma responsabilização daquele que fez o ato. Sim. Agora, eu posso condicionar uma ação à demissão desse assediador? Infelizmente, não. Por quê? Porque isso é uma estratégia ou uma peculiaridade da empresa. A empresa que vai determinar se é um funcionário que ela deve manter, ou seja, o funcionário trouxe um prejuízo. Vou manter esse funcionário que trouxe um prejuízo? Ou não vou manter. Mas, infelizmente, não tem como a gente fazer um pedido em decorrência disso. Perfeito. Mas, em via de regra, se o trabalhador se sente, de alguma forma, assediado, o passo a passo seria ter certeza que aquela sensação é um assédio. E aí eu queria que você, de forma prática, dissesse qual a diferença entre cobrança e assédio. Cobrança eu posso falar, inclusive, no que estamos vivendo agora. Muitas pessoas vivem de home office devido à pandemia, e aí eu, pelo menos, eu tenho trabalhado muito mais do que eu trabalhava antes no escritório. Então, eu chego e cobro o meu associado. Olha só, a gente tem um prazo, você tem que fazer, você já está de home office, então você tem que cumprir esse prazo. Eu estou fazendo uma cobrança, cobrar não é uma coisa que as pessoas gostam, cobrar é uma coisa muito chata, mas o assédio moral, o seu Zé Ninguém, o seu incompetente, não é possível, você não consegue fazer isso, você é sempre essa pessoa burra, não sei, começa a difamar aqui, começa a falar várias palavras. Fiz isso uma vez porque eu estava descontrolada, surtei durante a pandemia. É relevante? Não é legal, mas eu poderia entender isso como um surto. Agora, se eu trato o meu funcionário incompetente, vem aqui, nossa, vocês sabem que esse cara não faz nada, essa pessoa não faz nada, ela é sempre assim, um lerdo, uma patalesa, sei lá, começa a xingar o seu funcionário daquilo, porque eu já vi situações assim. É claro o assédio moral. Você verifica a diferença quando eu te cobro de forma educada, mas um pouco mais dura. E você vê o assédio moral quando eu te cobro já com xingamento, já querendo te humilhar, sempre te colocando para baixo. Ou seja, eu estou expondo não só a minha opinião profissional, mas também a minha opinião pessoal em relação a determinada pessoa. Perfeito. Railana, queria te agradecer de verdade por ter compartilhado com a gente seu conhecimento a respeito dessa questão, que é muito importante para o trabalhador. Espero de verdade que quem nos assistiu tenha conseguido entender a sacada da importância de se manter atento, de juntar provas e de se sentir, de fato, assediado, seguir em busca de justiça. Eu que agradeço, Carla. É sempre bom passar por aqui, sempre bom informar. E é isso. Beijão. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. Se você está sofrendo com assédio moral, encontre provas, junte toda essa papelada, corre no sindicato, que é uma boa oportunidade de você conversar com o advogado do sindicato e ele vai te dar suporte nessa demanda. Obrigada, Railana. Obrigada a você. Um abraço grande e até breve. Tchau, tchau. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Petrópolis, uma cidade imperial. A história da cidade de Pedro contada e cantada. Sábado, 10 de abril, às 17 horas. Reprise, segunda-feira, 12 de abril, às 17 horas.